Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje aqui no nosso Papo Negócio nós vamos ter uma conversa muito importante, sempre com um papo voltado para a sua empresa, para o seu negócio e para a sociedade. E hoje nós estamos tendo aqui o prazer de receber ele, que é o diretor adjunto do presídio, uma figura que nós ficamos conhecendo, Schneider, isso mesmo, esse nome bacana, e vocês vão conhecer também um profissional da prateleira de cima, que vai conversar conosco aqui sobre um tema que para muita gente é polêmico, mas que para a sociedade é muito importante, o presídio, e no nosso caso, a mudança de local do presídio. Então, convido a vocês a prestar muita atenção, porque ele é muito bom. Seja muito bem-vindo, Schneider. O prazer é meu, muito obrigado, pessoal de casa, tá? Papo aqui, tenho certeza que vai ser um papo descontraído, um papo, né? Vamos bater aquele papo, sim, fica à vontade, falar de tudo, né? Sem delongas. E a oportunidade de estar aqui, eu agradeço muito. A gente trabalha intramuros e ter essa oportunidade de estar batendo esse papo aqui, para nós é de suma importância, ter voz. Então, agradeço pela abertura do espaço aqui, muito obrigado. Imagina, a casa é nossa, como a gente disse para você aquele dia. Schneider, muita gente, né, tá querendo saber sobre a mudança do presídio. Como é que se muda um presídio? Quando é que precisa mudar um presídio? E contextualiza, né, a nossa audiência dessa mudança desse presídio, por favor. Essa mudança, ela na verdade é um anseio antigo da população de Itaúna, né? Cheguei à cidade há pouco tempo, cheguei em setembro do ano passado e desde então a gente já trabalha com essa intenção de mudança. E comparecendo às reuniões de associações, até mesmo o Conselho de Segurança da cidade aqui, é unânime, né, o assunto com relação à mudança do presídio. Então, ele traz um benefício enorme para a cidade, visto que a localização dele hoje encontra-se, bem dizendo, no centro da cidade. Então, gera um transtorno muito grande para nós que estamos ali trabalhando e, consequentemente, para a população, né, que mora, que é vizinha ali e adjacências da localização do presídio, né? E isso vai trazer um benefício enorme para a população, porque nós vamos sair de uma área central e vamos para uma área mais, vamos colocar assim, pode ser industrial, aquele setor ali? Industrial. Porque possui algumas empresas no Sim, setor. é uma área industrial, mas é uma área mais reservada, né? Uma área Sim, onde não atrapalharia o movimento de áreas, as próprias operações de vocês, de receber ou de transferir os presos, eu acredito, né? sim. E o primordial hoje, a gente fazendo essa mudança, a gente vai ter uma estrutura adequada para quê? Para a gente poder trabalhar com o preso internamente e para poder oferecer para ele, né, as medidas de ressocialização, bem como remissão da pena, que vem através do quê? Do trabalho. É onde eu acho que tem tudo a ver com o podcast aqui, né? Esse papo que a gente está batendo, onde a gente conseguiria agregar o nosso espaço com a inclusão de empresas parceiras dentro da unidade prisional. Ô, Schneider, conta pra gente aqui, eu queria a oportunidade, você desconstruiu isso em mim, eu já conversei com o Schneider numa outra oportunidade. A gente tem muito preconceito, a sociedade de uma forma geral tem muito preconceito com o sujeito que está condenado, né? E muitas das vezes as pessoas não querem saber disso, né? O quanto uma estrutura ruim ou sobrecarregada pode piorar, né, o estado de agressividade ou de revolta ou de criminalidade desse cidadão, né, dessa pessoa que cometeu algum crime. E como que isso volta negativamente para a sociedade quando a sociedade vira as costas para esse problema social? Muito interessante essa pergunta aí, e eu tenho um prazer enorme em respondê-la, porque hoje em dia as pessoas pensam que a pessoa que encontra-se privada de liberdade, ela tem que entrar ali dentro e, de certa forma, ela tem que se dar mal lá dentro, ela tem que sofrer. E não é bem assim, não é a maneira que a gente trabalha e não é o que deve acontecer. A gente tem que fazer um pensamento crítico, às vezes, com relação uma coisa num sentido mais macro da coisa. O filme Tropa de Elite, quando ele divulgou aquela frase, que foi dita lá que bandido bom é bandido morto, a gente tem que parar para pensar um pouquinho que o nosso ordenamento jurídico hoje, ele não prevê, né,
pena de morte, Sim. nem tampouco prisão perpétua. Então, as demais forças de segurança que estão atuando, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, elas fazem a prisão dessa pessoa e encaminham ao sistema prisional. De certa forma, o problema está adormecido. Né? Ele não acabou, ele está adormecido. Essa pessoa, uma hora ela vai sair. E a gente, enquanto sociedade, nós temos que ter o pensamento crítico de pensar que cidadão que eu quero receber de volta. Porque ele vai entrar um criminoso e a nossa obrigação é tirar de lá um cidadão. A gente sabe hoje que falar de ressocialização é complexo. Né? Então eu queria só, antes de entrar nesse assunto, deixar uma mensagem para você que está em casa, né? Refletir um pouquinho que cidadão você quer receber de volta. Uma pessoa que ficou ociosa durante o tempo todo que ela permaneceu na unidade, não teve oportunidade de nada, ou uma pessoa que de fato foi ingressada dentro do sistema prisional, teve oportunidade de trabalho, teve oportunidade de estudo, teve oportunidade de fazer cursos profissionalizantes e, por que não, trabalhar depois uma segunda chance nas empresas que aqui em Itaúna tem. Né? Então, eu te trago para fazer uma reflexão, ter um pensamento crítico a respeito desse fato. Né? Você, empresário, amadurecer essa ideia, porque a gente tem que pensar nisso. Hoje, o sistema empresarial é carente de mão de obra. Sim, e lá muito. dentro, nós temos pessoas capacitadas que erraram. Né? A gente não está aqui passando pano para erro de ninguém, só que esses cursos, eles devem ser ofertados, a mão de obra deve ser utilizada. Hoje nós temos em Divinópolis, eu vim de Divinópolis, né, vim da unidade prisional do Presídio de Floramar, e empresas parceiras que atuam dentro da unidade prisional, proporcionando isso aos detentos que lá estão. Eles aprendem a fazer o curso de corte e costura. Posso citar o nome da empresa que está lá? Pode. Empresa Uniformizar. Né, ela está atuante dentro do sistema prisional. Eles produzem aquelas blusas com faixa refletiva para empresas como CEMIG e demais que usam esse tipo de material. E a empresa, nossa, deu um branco aqui agora, que produz gola de camisa. As empresas produzem essas golas, eles só não fecham, mas a produção de a gola inteira, tricostura, lembrei, a empresa Tricostura está lá dentro também, trabalhando com esses presos. E a gente vê resultados, porque é um preso que ele não dá trabalho durante o dia a dia dele, ele não tem tempo ocioso de ficar pensando em coisa ruim, então ele trabalha. E tão logo ele sai, a mão de obra dele é utilizada na rua. Né? A gente vê hoje aí pessoas que vêm de famílias desestruturadas, que ele não tem uma referência de sucesso. Pessoas que vêm de áreas de risco, que a única oportunidade que ele enxerga na vida é o crime. Ele, muitas das vezes, visita o pai que está preso. Estou colocando aqui a partir de uma criança hoje com 10 anos. Ele começa a visitar o pai que está preso, ele começa a visitar o irmão que está preso. Aí o pai saiu, o irmão continua. Ele ainda continua visitando aquela unidade prisional. Então, para ele ser preso, é comum, Começa é normal. a fazer parte da cultura Começa dele. a fazer parte da cultura dele. Hoje a gente, partindo para um outro caminho aqui, mas que vai contextualizar o que eu quero dizer, hoje você pega aí o Oruan, é um cantor de trap, né? Você vê que são letras de apologia, são letras que levam aquela criança, os jovens de hoje, para um mundo de apologia e que comunica diretamente com o que o crime prega. E essa pessoa, essa criança que ele está inserido no meio, ou aquele jovem, a visão de futuro que ela tem é aquilo ali, é se tornar um cantor de trap, é se tornar um traficante, que muitas das vezes, o que eu estou falando, é referência de sucesso que essa criança tem, é estar ali no meio de uma boca, no meio de alguma coisa nesse sentido. E nós trabalharmos, né, com o preso dentro da unidade, falar para ele de socialização, porque ressocializado ele não foi. Então nós vamos começar um trabalho de socialização, onde ele vai aprender a cumprir regra, ele vai aprender a cumprir normas, para depois ele ser inserido, de fato, a ressocialização, que é o estudo, é o trabalho. Então ele não vai chegar ali e vai direto ser trabalhando, vai trabalhar na empresa, né, que estiver ofertando aquele trabalho ali para ele. Ele vai passar por um processo, por um acompanhamento pedagógico, psicossocial, vai ser inserido em outras atividades, outros profissionais vão fazer avaliação dele, um acompanhamento com ele, para só então
ele ser inserido nessa atividade de trabalho. Perfeito, Schneider. Aqui Itaúna, trazendo aí a sua discussão, ela é absolutamente importante, inclusive com esse recorte de ressocialização e de socialização, eu também concordo que é uma socialização. Mas em Itaúna, pode ser que algum cidadão se incomode com a seguinte frase: nossa, aumentar o presídio aqui é ruim, porque muitas das vezes famílias desestruturadas acompanham o preso e acaba criando mais um problema social, porque vem sem trabalho ou vem com algum comportamento inadequado. Como que o subdiretor, o homem que está lá dentro do presídio, né, e depois nós vamos conversar sobre isso também, vê essa situação e como pensar diferente disso? Ficou esse estigma, porque há muitos anos atrás, antes da antiga SUAP assumir as demais unidades prisionais que estavam em poder da Polícia Civil, nós tínhamos apenas 3 unidades prisionais em Minas Gerais, que funcionavam em Ribeirão das Neves. E, automaticamente, quando esses presos, né, da região toda iam transferidos para essa região, era natural que as famílias acompanhassem esses presos, porque eles não tinham como fazer a visitação, ficava caro, né, e eles não queriam abandonar esses parentes que lá estavam. Então, eles migravam para essas regiões para poder passar anos, na verdade, e acabam que moravam naquela região, não voltavam mais. Se estabeleciam ali e ali eles ficavam. Hoje, nós temos a aproximação familiar. A unidade, o Estado hoje, ele foi dividido em regionais. São 19 regionais, que a gente chama de RISP, né, que é Região Integrada de Segurança Pública. Então, dentro dessas 19 regionais, nós temos unidades prisionais espalhadas por todas. O preso, que é aqui de Itaúna, suponhamos que é um preso problemático, que ele não obteve um bom comportamento ou vem gerando um certo transtorno para a sociedade ou internamente dentro da unidade prisional, esse preso vai ser deslocado para uma outra unidade. Porém, dentro da regional. Então não existe mais você mandar um preso para longe e o familiar ter que acompanhar. Então, se o pessoal de Itaúna, né, tem esse receio de vir outros presos para cá, isso aí não existe. Pode chegar outros presos, eu acredito que vão chegar, mas presos da própria comarca, que estão espalhados aí devido à unidade que hoje que não consegue acomodar todos os presos, é natural que a gente realize essas transferências e os presos que aqui vão estar, né, na unidade nova serão presos aqui da própria região de Itaúna e da própria região. Schneider, interessante. Pois é, hoje nós temos um presídio fora das condições normais para se ter, né? Inclusive numa região onde você tem família, qualquer operação que for necessário ser feita é de uma complexidade imensa. Nós vamos sair de uma capacidade de quanto para quanto a gente tem hoje e quanto a gente deveria ter, e lá quantas pessoas a gente vai poder ter, né, privadas da liberdade, cumprindo suas penas. Conta pra gente aí de quanto para quanto que a gente vai. Nós sabemos que hoje o estado inteiro, não vou falar só Minas Gerais, mas o Brasil inteiro, ele encontra-se com uma superlotação no sistema prisional. Minas Gerais não é diferente. A nossa unidade hoje, a unidade que nós estamos trabalhando, ela é uma unidade com 68 vagas, né, para 68 presos. Nós estamos operando com o dobro da capacidade. É natural e ainda é aceitável, é acomodável para todos os presos que lá se encontram. A unidade nova, nós vamos trabalhar com 302 a 306. Eu não me recordo, mas é algo nesse sentido, 302 ou 306 presos, né? Automaticamente nós vamos trabalhar com o dobro também, mas é uma quantidade aceitável. Nós conseguimos manter a ordem, a disciplina, vamos ter uma estrutura diferenciada do que a gente tem aqui hoje, vamos contar com aparelho de body scan, aparelho de raio-x. Então, isso, de certa forma, acaba trazendo uma tranquilidade para o empresariado de Itaúna, para a população de Itaúna de um modo geral, porque nós vamos conseguir evitar que o preso lá de dentro tenha comunicação
com o mundo exterior, né? Então, isso é de suma importância e acaba trazendo segurança para a população como um todo. Schneider, aqui no Papo Negócio, e você tocou num ponto muito importante, que é o ponto da possibilidade da mão de obra. Eu acho que quase todo mundo, exceto os mais radicais, concordam que o melhor caminho para uma pessoa que tenha transgredido, qualquer que seja a lei, seja o trabalho. Inclusive, eu escuto muitas pessoas dizerem: poxa, esse trabalho aqui deveria estar sendo feito por apenados, esse trabalho aqui deveria estar sendo feito pelos presos e assim por diante. Por vários motivos. Algumas pessoas que acham que o trabalho é um castigo, o que a gente discorda, e outras pessoas que acham que o trabalho dignifica o homem, o que é o que nós concordamos. Você citou Divinópolis, né, que tem esse projeto. Para o empresário que está nos assistindo, para o nosso associado que está aqui assistindo o nosso podcast, é possível que isso seja feito aqui em Itaúna? É possível que isso seja feito? E que para que isso seja feito aqui em Itaúna, o que é que precisa? É da iniciativa pública? É o apoio das entidades? É o apoio do empresário? O que é que se precisa para que a gente tenha um presídio laboral aqui na nossa cidade? Uma pergunta interessante, hein? Hoje, a unidade que vai ser entregue para nós, ela conta com 2 galpões, né? Esses 2 galpões, eles são de tamanho razoável, a gente consegue operar lá com 2 empresas. Né? Inclusive, contamos com o empresariado de Itaúna para poder nos apoiar nessa unidade prisional. Porém, nós temos uma área externa com relevância grande, onde nós podemos construir galpões, salas, seja lá para que a modalidade que for empregada naquele ambiente ali. Mas a construção desse galpão, a gente conta com o apoio do empresariado. Da iniciativa privada. Da iniciativa privada. Tá, então deixa eu entender. Então, na verdade, a unidade que a gente está recebendo é uma unidade de restrição da liberdade normal. E quando você diz, a gente conta com 2 galpões, esses galpões vão vir juntos ou eles precisam ser construídos? Não, eles já estão dentro da unidade. Já está perfeito. previsto. Porém, o número de presos que nós temos para oferecer para trabalho, ele é maior do que o que a gente tem ali, que a gente pode acomodar. E eles querem? Querem muito. Pois é, querem Schneider, muito. conta um pouco como é que é dentro de uma penitenciária. Conta hoje pra gente. O preso, ele acorda pela manhã, vai fazer a higiene dele e posterior ele vai se preparar para a chamada, onde eles têm que estar barbeado, cabelo cortado, roupa higienizada e em condições de responder à chamada. Tão logo ele responde à chamada, né, ela é feita na unidade inteira, a gente faz a entrega da alimentação, que é o café da manhã. Posterior ao café, esse preso é encaminhado ao pátio de banho de sol. Lá ele vai passar por um período onde ele vai socializar com os demais presos ali, vai ser acompanhado e monitorado o tempo todo pelos policiais que ali estão e, posterior, vai voltar para a sua cela. Após esse período, né, recreativo aí, a gente faz a entrega do almoço, né, a refeição do almoço. No café da tarde ele vai receber também a janta junto com a ceia que vai chegar junto para ele, né, que é um pão acompanhado de um suco com um café. Durante a rotina da unidade prisional, esses presos que ali estão após o banho de sol, ou os que não saíram para o banho de sol, existe um planejamento prévio que a gente faz, onde esses presos vão passar por atendimentos no interior da unidade, sejam eles atendimentos de saúde, atendimentos médicos, né, falando de saúde, psicossocial, jurídicos, e tem os advogados externos que vêm atender esses presos também, sim. Hoje, a unidade aqui ela não conta com atividade laboral. Nós temos ofertado para ele a oportunidade da reciclagem, que é todo o material que entra dentro de cela, ele tem que sair de volta para a gente manter o ambiente limpo. Então, ele vai fazer a asepsia desses materiais que entram, marmitex, saquinho de leite, o doce que entrou tem que sair também, o pacotinho dele, para manter o ambiente limpo. Então, a gente começa fazendo essa inserção de responsabilidade com o preso. Então, ele vai manter o ambiente dele limpo, vai manter boa higiene e vai pôr tudo para fora, que é lixo, é descartável, ele vai colocar para fora. Outra atividade que nós temos, nós firmamos uma parceria hoje com a Secretaria de Saúde,
onde eles estão fazendo o que no presídio não tinha, que é a coleta de material dos presos, né? A gente teve um surto recentemente aí, e essa parceria foi de suma importância. Foi uma parceria de iniciativa pública, né? Mas caberia iniciativa privada lá dentro também, na oferta que a gente tem hoje um galpão, uma oficina, que funciona lá dentro. Então, esse preso que trabalha na oficina, ele faz a confecção de tapete, né? Esse tapete ele produz, a família manda a linha para ele, então logo ele termina essa atividade, ele entrega para venda. A família faz a venda para ele, é custeada, a linha é custeada pela família e a própria Então família vende aquilo ali. isso aqui tá Itaúna. Isso Então aqui aqui em Itaúna. Itaúna nós temos essas duas Isso, possibilidades. porque a estrutura que a gente tem Ela não nos comporta. permite apenas isso. Uhum. Né? Então, essa é a rotina do preso ali. Ele anseia por isso porque ele fica ocioso. A maioria do tempo ele fica ocioso dentro de cela. E a gente sabe, como diz aquele ditado, né? Cabeça vazia, Oficina do diabo. oficina do diabo. A gente já sabe disso. Né? Então é uma coisa que eles têm clamado muito, é oportunidade de trabalho. Eu acho que é muito difícil convencer alguém que foi vítima de alguma coisa, enfim. Mas quem, graças a Deus, não teve nenhum problema de ser vítima ou não tem nada muito perto, no fundo, ele acredita na possibilidade desse cidadão voltar para a sociedade em condições de seguir a vida dele. Como é que faz com vocês que estão lá, e você fez na última conversa, você foi muito feliz numa ponderação sua, Schneider, você disse assim, a gente esquece, a gente lembra do preso, mas esquece do funcionário público, a gente esquece do profissional que está lá, do concursado, que a pena dele não termina. Não termina, a pena dele é longa, né? A pena dele é muito longa, né? Mais do que a pena máxima que se aplica no Brasil. Como atuar lá todos os dias e não contrair uma agressividade ou não se tornar um cidadão mais hostil? Você, por exemplo, é um cidadão que lidera um processo, né? Que deve ter visto coisas que nós não vimos. E como não trazer isso para você e como, mesmo assim, acreditar no sistema prisional como uma das possibilidades de inclusão do transgressor novamente à sociedade? Vou responder a primeira pergunta, e como não levar isso para casa, Para casa, né? A gente tem que ter uma válvula de escape. Né? Eu acho que todo mundo ali ou faz uma academia, ou está estudando quando sai, né, da unidade prisional. Ele tem afazeres diferentes, né? Além da família, ele tem outra atividade, seja estudar ou frequentar uma academia, ou o hábito de ler livros. Ele tem que ter uma válvula de escape, porque senão, de fato, a gente pira. Né? O preso provisório hoje é um preso que ele chegou há pouco tempo da rua. Então esse preso ele tende a dar um pouco mais de trabalho até que ele assimile as normas, as regras. Esse preso ele dá um pouco mais de trabalho. Porém, com o passar do tempo, ele começa a enxergar o que, não é bem assim. Aqui eu tenho que cumprir regra, eu tenho que obedecer, eu tenho que me higienizar. Então já começa aí a ressocialização dele, que é o quê? Se ele quebrou um contrato social na rua, ele descumpriu regra, ele vai aprender que ali dentro ele vai cumprir regra. Então já começa por aí. Né? As pessoas às vezes pensam que o dia a dia com esses presos, né? Como acreditar que esse preso vai se ressocializar ou não? As pessoas pensam que é eles para lá e a gente para cá, não. A gente tem um contato direto, um contato próximo, porque ele depende de tudo. Para tudo ele depende. Para comer ele depende de você, para sair da cela ele depende de você, para ter um atendimento médico ele depende. Então, o contato que nós temos com eles é muito próximo. E, às vezes, durante o acompanhamento de um atendimento ou outro, esse preso se abre. Ele conversa, ele troca experiência, ele fala o porquê ele está ali, né, o que levou ele ali. Ele comenta que ele não está aguentando mais, que a gíria que eles usam lá, né? Nossa, Schneider, a cadeia pesou. Né? O que ele quer dizer com isso? Ele já não está aguentando mais ficar ali. Já tem um bom tempo que ele está ali, ele está ocioso naquele lugar, ele quer ir embora. Para ele já deu, o crime deu. A gente falar de ressocialização, às vezes, chega a ser uma coisa utópica. Né? A gente tratar desse assunto. Existem políticas públicas que deveriam ser tratadas relativo a esse assunto. Porém, isso é pauta para 3, 4 podcasts, né? Eu imagino. Eu acho que a gente vai destoar um pouco do tema aqui. Mas, enquanto trabalhador ali dentro da unidade prisional, a gente vê que tem presos, sim, que querem mudanças,
que ele não quer permanecer na vida do crime. Eles comentou, ó, eu já estou com uma certa idade, para mim não dá mais, não sou mais menino, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho que fazer a minha vida correr a partir de agora. Algumas pessoas amadurecem, né? Sim, sim. A transgressão, ela acontece num determinado ponto da vida da pessoa e, claro, é difícil dizer isso, mais uma vez, para quem, às vezes, né, está envolvido, né, como vítima principalmente, mas a segunda chance é uma coisa que a gente tem que sempre avaliar. Ô Schneider, e prazos? Quando é que a gente vai ter o novo presídio em funcionamento? E como é que funciona isso? Aí aquele presídio vai ser desativado? Porque eu tenho pessoas do meu convívio que moram naquela rua principal ali e que eles estão contando os dias, viu? Então, eles estão igual a gente. Nós também estamos contando os dias, né, da saída ali, ir para uma unidade nova, uma unidade mais segura e, sobretudo, mais humanizada, né, tanto para o preso quanto para nós policiais que trabalhamos ali dentro. Na última visita que nós tivemos do secretário aqui, no dia 20 desse mesmo mês, ele foi em loco, conversou com o engenheiro lá, e a resposta do engenheiro é que no final de maio essa obra estaria entregue. Tá aí, rápido, né? tá aí, ué. Porém, nós vamos ter um contratempo para a gente poder mudar, porque a entrega da obra é uma coisa, a inauguração dela já demora um pouquinho e vai demandar de mão de obra. Né? O que Mão de obra especializada de vocês. Isso, concurso. Não um concurso propriamente dito, mas nós temos que ver o que o Estado vai viabilizar para a gente. Se seria um edital de remoção, para ver quem tem interesse de trabalhar nessa unidade, ou o processo seletivo simplificado, que é a contratação do agente penitenciário, né, que existe hoje o policial penal e existe o agente penitenciário. O agente penitenciário ele trabalha internamente, ele não exerce outras funções, outras atividades, apenas a movimentação interna dos presos no interior da unidade. Então, cogitou-se essa possibilidade e nós temos aí também uma turma que está em condições, né, de ser chamada, porém aguardando o curso de formação, que isso leva um tempo também. Então, não sei, não tive essa informação do que o Estado vai fazer com relação a esse assunto para a inauguração. Mas a boa notícia é que em maio a infraestrutura a estrutura vai estar pronta, vai faltar o capital humano para poder operacionalizar lá o presídio. Isso, e a gente recebendo essa obra, creio eu que nós temos condições até de levar o empresário que tiver, né, essa vontade, esse desejo, ir com ele em loco e mostrar para ele, ó, essa é a estrutura, aqui poderia ser feito, né, um galpão, poderia ser feito uma sala de instrução para cursos profissionalizantes, caso seja de interesse, para aproveitar essa mão de obra numa empresa, é porque ele vai estar ali no regime fechado. Tão logo ele se capacite e entre no regime semiaberto, ele já tem condições de poder trabalhar. Então, isso é interessantíssimo. Ô Schneider, e pela sua experiência, o ser humano ele terminou a pena dele, participou de algum programa de socialização, talvez ele tenha saído até com mais um pouco de cultura e informação. Como é que a sociedade recebe esse cidadão? Como a gente, né, começou a falar no início do programa, é um preconceito. Aí, tem muito ainda, né? Ele vai carregar, muito difícil, isso né? ele vai carregar para sempre, esse estigma de né, transgressor. De transgressor, de ex-detento. Então, isso é uma mentalidade que a gente tem que começar a tratar e quebrar isso aí na sociedade. Né? Porque é o que a gente falou. Pegar uma pessoa e excluí-la não vai resolver nada. Aumenta o problema social, né? Nós vamos aumentar o problema social, você falou tudo. Aumenta o problema social. Então, se nós oferecemos oportunidades, mostrar para essa pessoa que existe um mundo fora do crime, eu tenho certeza que esse é o caminho para nós recuperarmos, né, essa pessoa e dar para ela uma oportunidade, fazer para ela dar sentido à vida dela. Schneider, você é um cara muito inteligente e tem muita informação sobre o segmento. A gente até agradece a sua presença aqui. Alguns estados, algumas cidades têm mais resistência ou mais preconceito. Como é que é isso? Ou não, Marciliano, é no Brasil todo, é um problema realmente social, a gente tem dificuldade? Ou alguns estados estão mais à frente em relação a receber esse cidadão? Hoje, um estado que eu tenho como referência é o estado do Ceará. Né? A gente observa, acompanha
as reportagens que são feitas, já tivemos colegas que foram fazer cursos no estado do Ceará e nós temos observado lá que a ressocialização de fato lá, ela tem acontecido, justamente por programas específicos, né, que são introduzidos dentro da unidade prisional, programas públicos que, igual falando, hoje a unidade não tem condição de receber, mas a futura unidade Vai ter condição. vai ter condição. Nós vamos ter salas de aula, né, que podem ser utilizadas com esse intuito. Nós receberemos data show, computador, então a gente cria toda uma metodologia para poder inserir aquele ensinamento ali para que o preso assimile de fato o que está sendo passado. Porque tem gente que aprende mais com o visual, tem gente que aprende mais por ouvir, e nós conseguindo agregar as duas coisas ali, eu creio que nós vamos obter, né, resultados interessantíssimos, principalmente agregando isso a trabalho. É o principal. Não deixar ele ocioso dentro de cela e dar a oportunidade que ele saia daquele ciclo, saia daquela conversa, porque a gente acompanhando a conversa dele dentro de cela, são conversas muitas das vezes negativas, né? Falando de crime, falando de roubo, de tráfico, gente tirando ele daquilo ali, ele interiorizando uma outra metodologia de vida, acho que a gente produz resultado positivo sim. Schneider, então, bom, vamos ser práticos. O presídio vai mudar e Itaúna receberá um equipamento maior, mais adaptado, mais moderno, mais pedagógico e mais seguro. Ponto. Então, não há algo que ser feito. E uma vez que não há algo que ser feito, e partindo do pressuposto dos pontos positivos que a gente pode extrair disso, realmente vocês precisam da iniciativa pública, da iniciativa privada, do terceiro setor, que são as entidades, né, para que a gente tenha de fato um equipamento que não se torne um problema, mas sim que em algum momento pode dar algum retorno para a sociedade através do trabalho ou através da recuperação das pessoas. É isso. De fato, eu acho que você resumiu o que a gente está falando aqui. Sem essas entidades, porque a lei fala que o quê? A segurança pública, ela é responsabilidade do Estado, mas dever de todos, né? Então, eu acredito que as associações, de um modo geral, a iniciativa privada, é nosso dever contribuir, né, para que fomentar metodologias para que a ressocialização de fato ela aconteça. Então, acho que a união da iniciativa pública, né, do serviço público e da iniciativa privada, ela contribui muito para que isso aconteça, para que a gente obtenha resultados positivos. Lógico que de 100 pessoas inseridas num trabalho, nós vamos recuperar 100 pessoas? Não vamos, mas eu acredito que cerca de 10 a 15% de cada 100 que a gente colocar ali, ele vai ser recuperado sim, vai ter condições de ir para a rua, vai ter condições de se estabelecer financeiramente, né, e levando para a casa dele o sustento e a dignidade, que é o principal. Schneider, você tem uma gestão de pessoas notoriamente muito boa. Aí uma pergunta minha, uma curiosidade talvez, mais do que uma curiosidade, um objeto de estudo. Teve alguma história de alguém que você olhou, que você conversou, que você falou assim, esse cara não podia estar aqui? Né? Ou porque ele era muito inteligente, ou porque ele era muito bom, ou porque ele entrou numa furada. Teve alguma história nesses anos todos que você já está à frente e provavelmente com uma carreira consolidada que te chamou a atenção, que se eu Marciliano conversasse, mudaria talvez a minha percepção se eu fosse resistente ao trabalho que é feito? Tem alguma história que você possa nos contar, assim, de forma objetiva, mas que pudesse nos contar? Já tive os dois lados, né, de experiência. A pessoa que eu falei assim, ó, como é que esse cara tá aqui dentro, né? E já tive uma pessoa também que eu olhei para ela e falei assim, ó, esse cara não dá nada na vida. E já acabou, né? Vou contar um pouco. Daniel, o nome desse preso, trabalhava no presídio Floramar, e ele trabalhava na manutenção. Uma pessoa inteligentíssima, engenheiro, né? Ele havia tirado a vida de uma outra pessoa e bom comportamento, mas a gente receoso pensa assim, não, esse cara não tem mais oportunidade, ele as portas não vão se abrir para ele novamente, sem uma condição financeira. A gente imaginou que
pô, é uma faculdade do crime. A gente vai pensar, o empresariado, as pessoas, de uma forma geral, pensa que o cara vai entrar ali e vai sair dali doutor no crime. E as pessoas que, de fato, né, elas almejam algo melhor para a vida, elas têm essa percepção de sair do crime, ela consegue esse objetivo. Esse Daniel, cara, vamos colocar assim, um MacGyver, né, da unidade. Com pouca ferramenta, com pouco equipamento, construía coisas assim que nos ajudavam muito no dia a dia. É, ele teve uma máquina que ela, uma máquina de, uma máquina de reciclagem que tinha dentro da unidade. E, por fim, já fala assim, não tem peça para essa máquina mais, infelizmente nós vamos ter que dar baixa nela. Esse Daniel falou assim, eu posso dar uma olhadinha na máquina? Ela falou, pô, olha lá, ué. O não a gente já tem, né? Ele desenvolveu dentro da unidade, com poucas ferramentas que tinha ali, Uma uma peça. gambiarra, uma gambiarra, né? Ele Uma quase peça que ali, fez uma peça quase que fez uma conseguia peça. rodar. Não vou falar peça porque não é uma, Uhum. né? Mas uma gambiarra que ele fez ali e a máquina, né? Outros técnicos estiveram ali, falou, pode baixar a máquina, que ela não tem conserto. E ele de fato foi ali e fez a máquina funcionar. Então, é uma pessoa inteligentíssima que não deveria estar ali, né? Ele errou, na verdade ele deveria passar por esse processo, mas que a gente torcia muito para que ele se reerguesse, né? Não sei como está o Daniel hoje, mas é uma pessoa que eu acho que não deveria, né? Tá ali. Que tinha um potencial muito grande, que de Muito, repente jogou fora por alguns segundos de insanidade. muito. Perfeito. E já vi pessoas, né, lá dentro também que eu falei, esse cara aqui não tem conserto. Entendi. Não tem conserto. E posterior, eu passeando com a minha família, né, ele empreendeu, né, foi pro ramo de lanche, comida, food truck, e é um cara que está estabilizado hoje, né, esse food truck dele dá um rendimento muito bom, é um dos melhores, né, na cidade lá, e é uma pessoa que de fala mansa, fala calma, totalmente oposta do que era dentro da unidade prisional, né, quando ele chegou. Quando ele chegou, é uma pessoa violenta, agressiva na maneira de falar, e com o passar do tempo, parece que a ficha caiu, ele foi assimilando e interiorizando tudo aquilo ali que estava sendo proposto a ele. Ele faz um tratamento, né, com o psicólogo atende todos os presos ali dentro da unidade, e eu acho que ele assimilou bem a mensagem, o que estava sendo proposto para ele, e teve essa oportunidade de empreender nesse ramo. E é uma pessoa que eu achei que não tinha recuperação e que hoje é uma pessoa de sucesso. Exatamente. Schneider, e aqui para o nosso Papo Negócio, a gente sempre gosta que o convidado deixe uma mensagem final. Quando ele é um empresário, ele fala da empresa dele. Quando ele é um artista, ele fala da arte dele. Quando ele é um funcionário público, ele fala da proposta de trabalho dele. No seu caso, não seria diferente. Para o empresário que está nos assistindo, para o espectador que está nos assistindo, você está convencido de que as pessoas têm direito a uma segunda oportunidade e que o fato da cidade ter um presídio pode ser uma alternativa interessante, tanto para a gente contribuir com a sociedade, quanto até para a gente transformar um limão na limonada e ter uma mão de obra ali muito boa, às vezes até mais engajada do que a mão de obra que está às vezes por aí. A gente pode ter isso, podemos dizer isso. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador aqui no nosso Papo Negócio. Eu não só estou convencido, como eu tenho plena certeza que ele merece essa segunda oportunidade, que ela sendo ofertada e sendo trabalhada de forma efetiva e prática, esses objetivos são alcançados. Inclusive, convido ao empresariado, né, assim que a gente tiver a entrega da obra, visitar o local. Acho que a gente falar é uma coisa, a gente chegar e mostrar é outra totalmente diferente, né? É uma dinâmica, né, diferente. Você vai estar no local, você vai estar vendo, você vai estar acompanhando, enxergando a estrutura e ver o que ela proporciona, tanto para quem está preso, tanto para quem trabalha lá e para quem pretende, né, de forma, né, voluntária, né, ajudar a unidade e, quem sabe, usar essa mão de obra qualificada que lá nós temos, né, ou podemos até capacitar essa mão de obra. Então, fica aqui minha mensagem, serão todos muito bem-vindos, conto com a ajuda do empresariado de um modo geral, né, fica mais uma vez reforçando o convite, vamos lá, vamos em loco, vamos bater um papo, vamos lá tomar um café, né, e mostrar lá o que o sistema prisional tem a oferecer, o que a unidade prisional de Itaúna
tem a oferecer, o empresário e a sociedade a ganhar. Senhoras e senhores, recebemos aqui hoje ele, o subdiretor, o diretor adjunto, o Schneider do presídio. Itaúna foi agraciada com a presença dele e de sua equipe e também mostrando pra gente uma oportunidade de ver a vida diferente. É uma questão polêmica, mas é uma questão que precisa ser muito debatida, por isso que nós trouxemos esse tema aqui no Papo Negócio. Faça a sua avaliação, faça a sua reflexão, repense, avalie e, claro, seja muito bem-vindo à ajuda para que a gente tenha uma cidade mais empreendedora, para que a gente tenha uma cidade mais organizada e, principalmente, para que a gente tenha a oportunidade de diminuir os nossos problemas sociais. Então, Schneider, é um prazer recebê-lo aqui. Conte conosco para o que você precisar e, claro, vou fazer uma visita lá no presídio, mas rapidinha, viu? Não, vai ser um prazer recebê-lo lá, viu? Vamos tomar um café, bater um papo e tenho certeza que vai ser agradável, você vai querer ficar mais tempo. Um abraço e até o próximo Papo Negócio.